Boa noite, meus amores. Bora mandar aviãozinho. Chamar as mulheres, porque hoje vamos falar de uma coisa muito importante, que é o nosso dinheirinho. Dinheirinho não, nosso dinheiro. Dinheiro maravilhoso, poderoso. Tô aqui mandando aviãozinho, vocês também mandem aviãozinho. Boa noite! Coloca aí de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Coloca aí pra mim, pra eu saber. Boa noite! O que será que minha mãe tem a ver com o meu dinheiro, hein? Alguém tem alguma suspeita? Pronto, já mandei aviãozinho, agora bora começar. Bora começar. Josiane, Terezinha, boa noite, amores. Que maravilha. Olha aí. Bora mandar aviãozinho, meninas, para as amigas? Deixa eu tirar a musiquinha aqui. Boa noite, amor. Deixa eu tirar a musiquinha aqui. Bora mandar aviãozinho para as amigas? Hoje a gente vai falar sobre o que a nossa mãe tem a ver com o nosso dinheiro, né? Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Nossa mãe tem a ver com tudo na nossa vida. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Aqui a gente vive em 4 mundos. A gente vive no mundo espiritual, a gente vive no mundo mental, no mundo emocional e no mundo físico. Então, eu vou trazer uma metáfora para vocês hoje, para a gente entender, para ficar fácil de entender. Então, vamos comparar com os 3 estados da água. Então, a água, né, tem o estado gasoso, o líquido e o sólido. Então, vamos imaginar que o mundo espiritual é o estado gasoso da água. O mundo espiritual. O mundo mental e emocional é o estado líquido da água. E o mundo físico é o estado sólido da água, que é o gelo, e também quando a água chega na terra, né? No chão, na terra, também é um estado sólido. Para a gente começar a entender que o dinheiro é uma energia, e o dinheiro, ele começa no mundo espiritual, assim como tudo, né? Como a nossa vida, como tudo se inicia no mundo espiritual, no mundo invisível. Então, independente de crenças das pessoas que estão aqui, acredito que todo mundo crê que existe algo maior. E você pode dar o nome de Deus, universo, Buda, Jesus, mas o fato é que existe algo maior do que tudo isso aqui e onde tudo começa. Bert Hellinger sempre fala sobre se render ao mistério, a este algo maior, né?
Então, este algo maior é o mundo espiritual, o mundo invisível, onde tudo começa, inclusive o dinheiro. O dinheiro é uma energia divina, é uma energia, uma energia de troca que começa no espiritual. E aí nós temos o quê? O mental, que são os nossos pensamentos, as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos comportamentos. E daí nós temos o quê? O nosso emocional, que são os nossos sabores, as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos sucessos, os nossos fracassos, as nossas feridas, os nossos sofrimentos, alegria, enfim. E é neste lugar que está a nossa criança ferida, as nossas emoções. E existe o mundo físico. O mundo físico é o mundo material, que são o quê? As nossas conquistas, aquilo da matéria, né? Então, trazer esses 3 estados da água só como uma forma figurativa para a gente sair um pouquinho daquela ideia de dinheiro e ver um pouquinho mais a energia do dinheiro. Então, imagine que no estado gasoso da água, no mundo espiritual, eu idealizo uma ideia, um projeto, uma inspiração, eu decido fazer um trabalho, eu decido desenvolver um produto, eu decido prestar um serviço, eu decido fazer um empreendimento, eu decido criar uma empresa. Então, esta ideia começou no mundo espiritual, no estado gasoso da água. Depois a gente vem para o quê? Para o lado líquido da água, que seria o fazer, o nosso fazer. E o nosso fazer é o quê? O racional e o emocional. Eu preciso do meu racional e do meu emocional para fazer. Porque eu executo através do meu servir, da minha competência. Então, o líquido da água é o meu fazer, através da minha competência. Então, através das habilidades, do conhecimento e também das minhas emoções. Então, para o meu fazer, eu preciso do racional e do emocional, né? E, finalmente, o sólido da água, que seria o gelo ou a água na terra, né? O sólido seria o quê? A moeda. Então, eu penso, eu idealizo, eu crio no mundo espiritual, eu executo através do racional e do emocional, e depois da minha execução, eu recebo a moeda de troca, que é o dinheiro, a moeda, o sólido, né? Então, vamos nos concentrar no nosso fazer. A gente teve lá uma ideia e eu quero fazer aquilo. Então, o racional, né? No racional, eu vou traçar planos, eu vou adquirir conhecimentos, habilidades, eu tenho saúde, energia para desenvolver aquele projeto, aquele plano, aquele produto. Então, tecnicamente, eu estou preparada para fazer aquela execução. Então, eu fiz cursos, graduações, faculdade, pós-graduação. Eu fiz também cursos motivacionais, programação neurolinguística, coach, enfim, eu estou preparada. Claro que nessa parte a gente também tem as crenças familiares, aquilo que a gente escutou sobre profissão, sobre dinheiro, sobre trabalho,
Nós temos as crenças familiares e também as crenças geracionais, que são passadas através das gerações e que podem nos atrapalhar, bloqueando esse fluxo daquilo que a gente quer executar. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre mãe. E a gente vai falar sobre mãe e sobre emoções. Então, no racional, vamos imaginar que no racional eu estou preparada. Eu já tive lá minha ideia, eu me preparei, busquei qualificação, conhecimento, enfim, tá tudo ok. Aí existe a minha parte emocional. Então, existe a minha parte emocional. E o tema da live hoje é o que a minha mãe tem a ver com o meu dinheiro. Então, como é que minha mãe poderia bloquear ou dificultar que essa energia divina de troca chegue até mim, né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma ferida materna. De alguma maneira, ou na barriga da minha mãe, ou no meu nascimento, ou até os 3 anos de idade, ou até os 7 anos de idade, eu não me senti vista, acolhida, amada, reconhecida pela minha mãe. Ou então eu fui aquela criança que não recebia acolhimento, carinho, colo, aconchego. Ou então eu fui aquela criança que era altamente exigida, criticada, não tinha elogio, mas tinha muita crítica, muitas vezes desvalorizada, tinham muitas demandas, né? Sei lá, era tão comum as mães muito ocupadas, né? Então, assim, nada do que eu fazia era suficiente para minha mãe. Então, eu registrei isso quando criança. E a programação que a gente registra quando criança, se você não faz uma atualização, ela vai ficar rodando para o resto da sua vida. É como um programa de computador. Você instala o programa no computador, se você não atualizar, é aquela versão que vai ficar rodando. Então, quando criança, eu registrei internamente e às vezes inconscientemente, eu não tenho consciência desse registro, mas por aquilo que eu vivi dentro da barriga da minha mãe, no nascimento e nos primeiros anos, até os 3 anos, até os 7 anos, eu registrei esses sentimentos de que eu não tenho valor, eu não sou merecedora, eu registrei que algo falta em mim. Débora, mas eu não penso nada disso sobre mim. Mas não é sobre o que você pensa, é sobre o que você sente. E às vezes aquilo que você sente é tão doloroso que você decidiu esconder de você mesma. Então, muitos desses sentimentos e desses registros estão no nosso inconsciente. Nós não temos a noção de que existem esses registros dentro de nós. Então, eu registrei que eu não tenho valor, que eu não sou merecedora, que algo falta em mim, que nada do que eu faço é tão bom, é suficiente. Então, de verdade, eu não vou conseguir servir transbordando. Por que eu não vou conseguir transbordando? Porque dentro de mim existe um registro de falta. Dentro de mim existe um buraco, algo que eu senti que ficou faltando, que não foi do jeito que eu queria. Então existe falta dentro de mim. Então quando tem falta dentro de mim, eu não consigo transbordar, porque existe um buraco dentro de mim. Então, ao invés da gente ir para o mundo
para transbordar e servir, eu vou para o mundo porque eu estou precisando receber. Porque eu estou precisando tampar aquele buraco inconscientemente. Então, a minha energia e a minha atitude internamente é completamente contraditória com o servir, transbordar e receber em troca. Eu não vou para o mundo para servir e transbordar. Eu vou para o mundo precisando receber, porque dentro, interiormente, me falta. Então, o meu servir não é um servir de transbordo. O meu servir é de necessidade, é de falta, é de escassez, é de necessidade e não de transbordo, de alegria, de abundância. Aí já começamos um grande problema, porque quando eu sirvo na necessidade, na escassez, quando eu sirvo, na verdade, porque eu estou precisando, essa não é a energia da prosperidade, é a energia da escassez. E a energia da escassez não gera prosperidade. A energia da abundância gera prosperidade. Mas eu não consigo abundar verdadeiramente, porque dentro existe uma necessidade, uma falta. Então, a gente pode dar muitos exemplos aqui, né? Eu selecionei só alguns para a gente tentar entender melhor como isso funciona. Então, vamos imaginar um dos exemplos. Vamos imaginar que eu sou autônoma, sou uma terapeuta, sou uma dentista, sou uma psicóloga, sou um personal training, enfim. Eu é que determino o valor da minha consulta, o valor da minha hora, o valor da minha assessoria, da minha mentoria, do meu atendimento, eu que determino esse valor. Então, se eu tenho problemas com a minha validação, com o meu merecimento, com o meu valor, porque eu registrei lá na infância que eu não tenho valor, que eu não sou merecedora, que eu não sou boa o suficiente, então se eu tenho problemas com o meu amor próprio, com o meu merecimento, eu não consigo me dar o valor. E acaba que quem vai colocar valor no meu trabalho, no meu produto, é o meu cliente e não eu. Existem pessoas que sentem medo de cobrar. Medo de cobrar, porque se a pessoa não puder pagar, ela vai se sentir o quê? Mais uma vez não validada, não reconhecida, não vista, não acolhida, não amada. Então ela morre de medo de sentir aquilo. Então ela tem medo de cobrar, porque ela tem medo de perder o cliente. Ela não se dá o valor. Ela tem medo do cliente achar que o produto dela é caro, porque ela não consegue se valorizar. Então, ela não consegue valorizar o seu trabalho, porque ela nunca se acha boa o suficiente. O extremo disso é aquela pessoa que não consegue cobrar, ou às vezes uma pessoa não paga e fica devendo, ela fala, deixa, o importante é que ela ficou feliz com o meu trabalho. Porque, na verdade, o que ela busca no cliente? Ela busca receber aquilo que ela acha que faltou da mãe. Então, ela busca receber amor, receber reconhecimento, receber validação. Então, ela quer ser amada. Ela busca aquilo que ela acha que aconteceu e que faltou. Então,
ela não consegue. Então, se por acaso ela fez um trabalho, a pessoa falou, nossa, foi maravilhoso, mas sabe, eu tô com problema, não vou conseguir pagar esse mês, será que eu posso pagar o mês que vem? Ela fala, ah, não, deixa, nem precisa, tá tudo bem, o importante é que você ficou feliz, né? Então, ela tá buscando o amor do cliente, ela está buscando ser amada pelo cliente, ela está buscando o reconhecimento do cliente. Porque ela vai não para servir, para transbordar no seu servir. Ela vai porque ela precisa receber. No fundo, ela não tem. Ela tem um buraco aqui que ela precisa preencher. Então, tudo aquilo que você acha que você não teve, ou que não foi suficiente, ou que não foi como você gostaria que tivesse sido com relação à sua mãe, o que você vai fazer? Você vai buscar fora, porque te falta dentro. Então você vai buscar fora este amor, você vai buscar fora esta validação, você vai buscar fora este reconhecimento. Então você vai buscar no seu marido, você vai buscar nos seus filhos, você vai buscar nos amigos, na sua profissão, no seu financeiro. Você vai buscar fora, né? Então, uma mulher com essa ferida materna, com o feminino ferido, ela vibra numa frequência internamente, numa frequência de escassez, de medo, de insegurança. E tem um pesquisador que ele mediu a frequência dos nossos sentimentos. E a frequência de medo, de escassez, de não ser merecedora, de não ter valor, ela é muito baixa. Então, mesmo que esta mulher se apresente linda, poderosa, maravilhosa, cabelo feito, maquiagem, roupa, corpo, ela vai pra academia, ela se cuida, ela faz tudo. Por fora ela é perfeita, maquiagem, roupa, pele, cabelo, tudo perfeita. Mas isso é apenas a capa dela. Porque interiormente ela é machucada. Interiormente tem buracos. Interiormente ela vibra na falta, no medo, na insegurança, na raiva. E essa vibração não tem nada a ver com a energia do dinheiro. A energia do dinheiro é uma energia alta, porque o dinheiro é divino. O dinheiro é só uma energia de troca. E ele é divino, ele é abençoado. E a energia do dinheiro é alta. A energia do dinheiro é a energia da alegria, da prosperidade, da abundância. Exemplo, a vibração do medo é 100. A vibração da alegria do dinheiro é 540. Então veja como eles estão distantes. A energia que essa pessoa está vibrando é extremamente distante da energia que o dinheiro vibra. Então, ela não consegue alcançar. Ela não consegue alcançar. Porque o dinheiro, ele gosta da alegria, ele gosta de ser bem tratado, ele gosta de ser multiplicado. Eu me lembro uma vez, foi muito legal. Na época eu ainda estava fazendo a minha formação. Eu participei de uma constelação como representante. E nessa constelação tinha uma pessoa que representava o dinheiro. E aí foi muito interessante, porque essa pessoa que representava o dinheiro, de repente ela saiu, ela foi quase para a porta da sala, assim, que a gente estava fazendo a constelação. E aí o constelador, que era meu professor na época, né, perguntou o que foi, o que está acontecendo?
Daí ela apontou para uma pessoa e falou assim: ali eu não vou não. Ali eu não vou não, porque ali eu morro. E eu não gosto de morrer, eu gosto de ser multiplicado. Olha que interessante. O dinheiro, ele gosta de ser multiplicado, ele gosta da alegria, ele gosta de ser bem tratado. Então, a energia, a vibração da alegria, 540 Hz, está aqui em cima, ó. E a vibração da pessoa que tem ferida materna e que não olha e que não cuida, tá aqui embaixo. 100 Hz. Não tem como. Tá muito distante uma da outra, né? Então, rejeitar a mãe é rejeitar a energia de receber, é rejeitar a energia do nutrir. Por quê? Nós mulheres temos útero, o homem não tem útero. E uma mulher, ela tem a capacidade de gerar, de gestar e de parir. E ela pode fazer isso com filhos, com livros, com projetos. Só que o útero, né? O útero, o nosso órgão feminino sagrado, uma mulher com um feminino machucado, ela vibra na sobrevivência e não na sua potência máxima. Essa que é a grande diferença. Uma mulher com feminino ferido, ela até pode, porque ela tem útero, então ela pode gerar, gestar e parir. Ela tem essa capacidade. Só que ao invés dela fazer isso na sua exuberância, na sua expansão, na sua máxima capacidade, ela faz ali, ó, na sobrevivência. Na sobrevivência, não na sua maior potência. Inclusive, Bert Hellinger tem uma frase que ele fala que uma excelente maneira de se vingar dos pais é você fracassar. Isso é inconsciente, tá, meus amores? É como se inconscientemente, no seu fracasso, você falasse: tá vendo, mãe? Tá vendo, pai? Eu tô aqui, ó, fracassando porque me faltou isso, porque vocês fizeram isso, porque vocês não fizeram daquele jeito. Então, é inconsciente, é como se você dissesse: tá acontecendo isso comigo e a culpa é de vocês. A culpa é de vocês. É claro que isso é um movimento inconsciente. Inconsciente, você não sabe que você está fazendo isso, é a sua criança ferida que faz isso. Então, é como se você falasse: tá vendo? Eu estou fracassando, eu não dou certo, eu não consigo as coisas, por quê? Porque, mãe, por sua causa. Porque você isso, você aquilo outro. Então, Bert Hellinger fala que o fracasso é uma excelente maneira de se vingar dos pais. Então, isso tudo é o nosso feminino ferido. É a nossa ferida materna, que é muito profundo nas mulheres. Por que é muito mais profundo nas mulheres do que nos homens? Porque nós, mulheres, a gente não consegue realizar algo, algum trabalho no automático. A gente até faz, mas não por muito tempo. A gente até faz, mas chega um momento que aquilo fica sem sentido e você vai ficando muito mal, você fica doente, você não dá conta. Por quê? Porque nós, mulheres, a gente precisa de nos sentirmos realizadas. O nosso trabalho precisa fazer sentido para nós. A gente precisa sentir útil, precisa sentir que a gente está realizando, que a gente está fluindo, que a gente está
fazendo algum bem para alguém, para a sociedade, que o nosso trabalho tem sentido, tem propósito. Nós precisamos disso, muito mais do que os homens. Os homens, eles são mais de executar, nós não. A gente executa, mas precisa fazer sentido, senão a gente não consegue, não por muito tempo. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa ferida materna, essa nossa realização, essa nossa essência está machucada. Aí você pode dizer, mas Débora, você não entende, como que eu vou receber da minha mãe? Minha mãe, você não tem noção, a minha mãe é a pior mãe do mundo. Minha mãe nossa, me batia, abusava de mim, enfim, me explorava, 300 mil coisas horríveis. Minha mãe é a pior mãe do mundo, como é que eu vou fazer isso? Então, eu entendo e não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas entenda que é um pouco profundo isso que eu vou tentar falar para você. Mas, enquanto você fica neste lugar de reclamar da sua mãe, olhar para aquilo que aconteceu, olhar para aquilo que ela não fez, ou olhar para aquilo que ela fez que foi ruim e tudo, o que acontece? Quando você fica neste lugar, boa noite, Lucilene, Maria, Reis, Valesca. Quando você fica neste lugar, entenda que neste lugar você prejudica a sua vida. Então preste atenção, nesse exato lugar de ficar preso nessa falta, naquilo que aconteceu, que doeu, de ficar preso nessa ferida, você, sem perceber, está fazendo exatamente o mesmo mal que a sua mãe te fez a vida inteira. Só que agora quem está te fazendo mal é você mesma. Por quê? Porque mudar essa situação não depende da sua mãe. Eu não estou falando de você mudar a sua mãe, até porque isso não depende de você. Esqueça isso. Boa noite, meus amores. Maria da Conceição, Maria Alves, Lucilene, quem mais tá aqui? Terezinha. Então, gente, você não vai mudar a sua mãe. Esqueça. Os problemas da sua mãe, o jeito narcisista da sua mãe, os defeitos da sua mãe, é problema dela. Você não vai mudar isso. Mas a sua situação, a sua ferida materna, depende de você cuidar dela, depende de você trabalhar essa ferida. E eu sei que não é fácil, porque a ferida materna é devastadora para a mulher. E a gente precisa entender e aprender a acolher isso, né? Então, depende de você mudar essa situação e não da sua mãe. Você agora é uma mulher. Todo mundo que está aqui nessa live já é uma mulher. Então, você precisa resolver isso. Você precisa aprender a tomar pai e mãe. E as pessoas confundem muito quando a gente fala tomar pai e mãe. Elas acham que tomar a mãe, por exemplo, significa conviver com a mãe. Vamos imaginar que você tem uma mãe tóxica, narcisista, uma mãe louca. Tomar a mãe não significa você se obrigar a conviver com essa mãe. Não, é outra coisa. Tomar a mãe é tomar aquilo que a sua mãe te deu, aquilo que foi possível e falar, ok, eu recebo isso. E talvez seja a vida. Eu ia falar só a vida. E será que cabe essa palavra? Só a vida? Imagine que você recebeu só a vida da sua mãe. Essa palavra combina? Só a vida? Claro que não. Porque a nossa vida é tudo que a gente tem.
né? Então, tomar a vida, tomar os nossos pais, depende de nós. Por exemplo, um exemplo bem fácil de entender. Quando o bebezinho nasce, que a mãe oferece o peito para ele mamar, a mãe não pega o peito e fica esguichando na boca do bebê. O bebê precisa aprender a sugar. É uma atitude ativa. Ativa, depende do bebê sugar aquele peito para receber o leite. Então, da mesma forma, tomar a nossa mãe é uma atitude ativa e depende de nós. Depende de você sair deste lugar. Sair deste lugar de dor, deste lugar de falta, deste lugar de escassez, desses buracos. Porque senão a energia do dinheiro não vai chegar. Não vai chegar. Então, busque ajuda, porque isso não é uma coisa fácil e não é tão simples. A ferida materna ela é muito profunda. Então, vai buscar terapia, vai fazer uma constelação, uma mentoria. Invista no seu autoconhecimento. Preste atenção nessa frase. Nada entra num corpo onde a ferida é maior do que tudo. Isso é muito forte. Se a sua dor interna ela é maior do que tudo, não tem espaço para chegar altas frequências, para chegar coisas boas. Porque nada entra num corpo onde a ferida é maior. Então, entenda que resolver isso é mais importante do que qualquer curso de formação que você vai fazer, qualquer trabalho, qualquer aprendizado, porque aí está a chave. A gente acha, quando tem problemas com dinheiro, que é mais um curso, mais uma especialização, mais não sei o que. Não, olhe para dentro. Autoconhecimento não é luxo. Autoconhecimento hoje, mais do que nunca, é uma necessidade. Porque o autoconhecimento vai te ajudar a diluir essas feridas internas, vai te ajudar a sair do vitimismo, vai te liberar, vai te ajudar a ressignificar, vai te ajudar a falar assim, não, minha mãe me deu só 10%, minha mãe me deu 5%, mas esses 5% que a minha mãe me deu vai ser 100% para mim. E com eles eu vou. Teve uma época que o Alok, aquele DJ bem famoso, ele estava fazendo terapia. Eu até postei um vídeo dele no meu Instagram falando sobre isso. E aí, ele, como uma pessoa comum, ele tinha problemas também com relação aos pais. E aí, ele falou que numa sessão de terapia, ele teve um insight, assim, de que ele estava num jogo de pôquer. E ele recebeu 2 cartas. E, simbolicamente, né, ele estava comparando que esse insight que ele teve, que aquelas 2 cartas que ele recebeu significavam os pais. As 2 cartas, o pai e a mãe. E aí, ele conta que, tipo, quando ele recebeu as cartas, ele olhou para as cartas e ele falou, cara, eu não vou jogar, porque essas cartas são muito ruins. Eu vou perder. Ele olhou para as cartas e falou, putz, muito ruim essas cartas. Só que aí ele pensou, não, eu vou jogar. Eu vou jogar porque são as únicas cartas que eu tenho. Então eu vou jogar. E ele jogou e ele ganhou o jogo no insight que ele teve. Então, qual foi a conclusão dele? Que por mais que aquelas cartas fossem cartas ruins, cartas fracas,
foram elas que permitiram que ele entrasse no jogo. Então é sobre isso, sobre aquela mãe toda defeituosa me deu a vida, me botou no jogo. Então que aqueles 5% que aquela mãe me deu seja 100%. 100%. Então a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento para sair deste lugar. Para conseguir agradecer mesmo o pouco que recebeu. Por quê? Dentro do nosso emocional, o nosso emocional é que vai dar um impulso para a gente colocar a nossa competência. Lembra que eu comecei falando do nosso racional? É a nossa habilidade, a nossa competência, a nossa capacidade, a nossa energia, e a gente tem o emocional. Então, o emocional é o impulso da nossa alma. E sem esse emocional, esse interior limpo, curado, a gente não tem impulso. Aí fica aquela pessoa cheia de conhecimento, cheia de cursos, cheia de um monte de coisa, mas que ela não consegue fluir, ela não consegue ir. Tá faltando limpar a sujeirada que tem, né? Sair do vitimismo, sair da dor, sair da ferida. Sair deste lugar. Sair deste lugar. E depende de você sair deste lugar. Nem mãe, nem pai vão te tirar deste lugar. Já foi. Todos aqui somos adultos, né? Então, aprender a buscar dentro de nós essa solução. Aprender a curar a nossa mãe em nós. Não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. Você não vai ter DR, conversar com ela, sentar para bater papo. Não. É você fazer esse trabalho internamente. Internamente. E aí, quando você vai limpando, o que vai acontecendo? Você vai mudando a sua vibração, você vai elevando o seu valor, você vai elevando o seu merecimento, a sua validação, o seu reconhecimento, você vai elevando a sua energia para começar a vibrar na aceitação, na amorosidade, na alegria. E aí sim, quando você vibra nessas frequências mais altas, você entra em ressonância com a energia do dinheiro, que é a energia da alegria. Então, para melhorar a nossa energia com relação ao dinheiro, primeiro, reconheça a sua divindade. Você é um ser divino. Entenda que o seu pai e a sua mãe foram escolhidos por Deus, pelo divino, pelo universo, para serem como portais para te trazer aqui na Terra. E de verdade, você é uma alma, você é um espírito. E através do seu pai e da sua mãe, você conseguiu receber um corpo para morar no planeta Terra. Então, reconheça a divindade que existe em você. Cure suas pendências, seus traumas, suas crecas com mãe, com pai. Vai resolver isso. Porque senão você fica empacado na sua vida. Você precisa resolver isso para você se sentir uma pessoa inteira e não uma pessoa emburacada, cheia de lacunas, que vai para a vida faltando. Então, resolva suas questões.
Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho feminino, eu tenho masculino. Eu sou um ser divino, você é um ser divino. Você é um ser divino. Reconheça a sua divindade. Se os seus pais te deram a vida, é tudo que você precisava para ter essa experiência aqui. A vida, o que é mais importante do que a vida? Me diga. Então, só de ter recebido a vida já foi suficiente. Se veio algo a mais além da vida, foi um bônus. Tá ótimo. Então, reconheça a sua divindade. O dinheiro é uma moeda vibracional, é uma energia de troca, é uma energia divina, é uma energia de alegria, é uma energia de multiplicação, de abundância. Então, aquilo que a gente falou no início da aula, que a gente cria no mundo invisível, né? No estado gasoso da água, na nossa criatividade, nos nossos sonhos, que a gente decide, que a gente tem ideias, que a gente quer fazer um projeto, um produto, trabalhar de alguma forma, aquilo que a gente cria no mundo invisível e a gente executa com amor, transbordando, porque quando eu estou inteira, eu vou servir. Eu vou servir porque eu tenho. Eu não vou servir porque eu preciso. Eu vou servir porque eu estou inteira. Então eu sirvo, eu transbordo. Então quando eu transbordo, eu contribuo. Eu contribuo para a elevação do planeta, eu contribuo para beneficiar as pessoas, eu contribuo para resolver os problemas das pessoas, eu contribuo servindo as pessoas. E quando eu estou inteira, sem buraco, sem ferida, limpa, eu sirvo, porque eu transbordo, o que acontece? O meu servir atrai a moeda de troca, que é o dinheiro. É assim que funciona. Então, eliminar essa energia de escassez internamente, ao seu redor, de tudo. Eu moro num lugar que tem muitas árvores. E eu adoro, quando eu estou andando pela rua, olhar para a árvore e falar assim, nossa, eu nunca vou conseguir contar as folhas de uma árvore. Porque o mundo é abundante. O mundo é abundante. O nosso planeta é lindo, maravilhoso e abundante. Você não consegue contar as folhas de uma árvore, você não consegue contar os grãos de areia, você não consegue contar a quantidade de água que tem nos rios, nos mares. Você não consegue contar a quantidade de estrelas. Então, elimine a escassez da sua vida. Limpe a sua casa interiormente, deixe a sua casa também organizada. Tem aquela frase, né, dos judeus, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né? Então, a gente precisa sair da dor, porque o tempo da dor, da prisão, da tortura acabou. Nós estamos em plena transição planetária. Então, assim, tudo pode, nós estamos no mundo das possibilidades. Então vamos vibrar de acordo com o novo, aberta, feliz, alegre, sorrindo para expandir. Porque o dinheiro, ele gosta de ser multiplicado. Ele gosta da alegria, ele gosta de expansão. Então, se tá doendo, tá errado. Resolva isso, mude essa vibração, mude essa energia, resolva suas pendências, comece sua faxina interna, se conecte com Deus, com o universo, com Jesus. Cada um tem a sua religião, eu respeito, eu não tenho nenhuma religião. E ninguém precisa ter religião para se conectar. A gente tem glândula pineal, que é o nosso corpo espiritual. Então a gente tem ligação direta. A gente tem ligação direta com Deus, direta com Jesus, com o universo, com Buda, com quem você quiser. Até porque, se você não tiver essa conexão, você pode estar numa igreja,
católica ou num lugar, num culto, num centro espírita, se você não estiver conectado, você pode estar ali apenas de corpo presente. E essa conexão é a nossa glândula pineal, é o nosso canal direto com o mundo espiritual. Então, se conectar com o universo, sair do vitimismo, sair da codependência e ir para a cocriação. É totalmente diferente a codependência da cocriação. Então, nós precisamos saber também que a gente não está sozinho aqui, que a gente conta com esse mundo espiritual mais elevado. Existe algo maior do que você que torce por você. Inclusive nossos ancestrais, eles torcem pela gente. Então, existe algo maior, que é Deus, Buda, Universo, Jesus, não interessa. Esse algo maior está o tempo todo com você. Tem até aquela passagem, que eu não sei direito como é, né? Mas aquela passagem de Jesus que, não sei o nome da pessoa, se era discípulo, não sei quem é, que questiona que não via as pegadas no deserto, né? E que ele achou que ele tinha sido abandonado, né? E Jesus, não sei se é Jesus, não sei quem que fala, que não abandonou, mas que carregou no colo. Não sei o nome, mas enfim. Se ele não abandonou e carregou no colo, significa que a gente nunca tá sozinho, né? A gente nunca tá sozinho. E também entender que esse corpo que a gente tá aqui é uma roupa que a gente usa. Mas o que realmente anima a gente, que anima esse corpo, é a nossa alma, é a nossa essência divina, é o nosso espírito. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a primeira vez que eu vi alguém falecer na minha frente foi a minha mãe. E eu jamais vou esquecer a sensação, o que eu senti. Nossa, é como se você tivesse um aparelho ligado. Eu tô aqui, atrás de mim tem um ventilador ligado, tem um barulhinho. Você tira da tomada, acabou. Então, assim, nunca me esqueci, foi fortíssimo, porque minha mãe faleceu na minha frente. Então, uma vez que essa alma, esse ânima, essa coisa que anima o nosso corpo foi embora, acabou. O que tinha ali era um corpo morto, sem vida, né? Então, vamos nos conectar com essa energia maior, do novo, da alegria, da prosperidade. E aí sim a gente vai limpar nossas feridas e melhorar a nossa energia para vibrar na energia do amor. É sobre isso, né? Eu não sei se 2 a 3 dias faleceu uma pessoa incrível, um grande líder espiritual, né? Que tem uma história incrível, que foi o Divaldo Franco. Aliás, eu acho que na Netflix tem um filme sobre a vida dele, maravilhoso filme. Eu assisti já 3 vezes, acho que eu vou assistir de novo, que é muito bom o filme. E hoje eu me deparei com uma mensagem dele que eu achei tão linda, que é assim, eu vou falar para vocês a mensagem. A vida tem um sentido. E o sentido da nossa vida não é apenas o material. A gente precisa do material, é bom ter o material, mas não é só a bolsa de valores, a taxa de juros, se eu vou lucrar, se eu não vou lucrar, enfim. Tudo isso fica. E a gente vai nu. A gente vai nu, do jeitinho que a gente nasceu. Então, o que nós levamos é o que nós somos, e não o que nós temos. O que nós temos é um empréstimo. O que nós somos é a posse. Então, os meus atos são meus. Os meus recursos são da vida. Passam de mão. Então, que a gente possa entender
que a energia do dinheiro é uma energia divina. Divina. Inclusive, a palavra economia, que é do ecos, do grego, ecos é casa. Então, ecos, casa, nomia. Então, casa significa o quê? O nosso ser, o nosso lar. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa casa, mais a gente vai estar em sintonia com essa energia divina do dinheiro. Então, aquilo que está dentro, que transborda de nós, que vibra, é aquilo que vai nos afastar ou atrair essa energia divina do dinheiro, este campo de possibilidades que existe. Então, dependendo do meu interno, eu vou atrair ou afastar este campo de possibilidades. Dependendo do meu interno, eu vou ser codependente ou co-criador. Então, quanto mais limpo estiver o meu interno, quanto mais em paz eu estiver com a minha mãe, com meu pai, quanto mais eu puder receber aquele 5%, aquele 2% e falar, é os meus 100%. O exemplo das cartas do Alok, ok, com essas cartas eu vou para o jogo, eu vou para a vida. E aí, você agradece seus pais, seus portais, e você dá as costas para ele, no sentido de que eles estão sempre aqui, estarão com você, e você vai para a sua vida. E você vai para a sua vida. Você vai co-criar a sua vida. E dependendo da sua energia, daquilo que transborda de você, você vai atrair semelhante àquilo que transborda de você. Você vai atrair amores, amigos, saúde, alegria, progresso, sucesso, dinheiro, enfim, tudo. Então, o que a minha mãe tem a ver com o meu dinheiro? Tudo. Porque mãe é nutrição. Mãe é aprender a receber. E mesmo que a sua mãe seja a pior mãe do mundo, uma narcisista, pense que você, o primeiro lugar que você vivenciou a plena abundância e prosperidade, preste atenção nisso que eu estou falando, que é muito forte isso. O primeiro lugar que você vivenciou uma prosperidade maravilhosa, uma abundância divina, foi no útero da sua mãe. Porque quando você estava no útero da sua mãe, nada te faltou. Absolutamente nada te faltou. Você recebeu todos os nutrientes, todos os fluidos, tudo que você precisava para se desenvolver. Então, dentro da barriga da sua mãe, você experimentou a abundância, a prosperidade. Então, é sobre isso. É sobre você fazer as pazes com a sua mãe dentro de você. Mesmo que ela tenha sido a pior das mães. E mesmo que para honrar a vida que essa mãe te deu, você precise ficar longe dela. Não tem problema. Desde que você faça uma coisa boa com a sua vida.
E já que você experimentou o que é abundância e prosperidade dentro da barriga da sua mãe, você conhece. As suas células conhecem. Você só precisa se limpar e resgatar essa prosperidade e abundância que já existe em você. Então, daria uma outra live para falar das crenças que a gente tem, né? Crenças erradas com relação ao dinheiro. Ah, que dinheiro é sujo, que dinheiro traz desavença nos lares, que a pessoa com dinheiro fica orgulhosa, fica snob. Gente, isso não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro é uma energia e ela vai tomar a forma da pessoa que vai manipular essa energia. Então, se eu sou uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa boa de coração, uma pessoa honesta, eu vou fazer maravilhas com dinheiro. Se eu sou uma pessoa de má índole, de um caráter péssimo, de um coração rancoroso, eu vou fazer desgraças com o dinheiro. Então, dinheiro é uma energia de troca e dinheiro é uma energia divina. Então, esse movimento de se conectar com a gente, né? Eu faço aqui um convite para vocês. Amanhã, às 19h30, nós vamos fazer uma constelação familiar online. Só que a constelação familiar eu não faço pelo Instagram. Por quê? Porque a constelação, a pessoa precisa querer estar na constelação, ela precisa estar concentrada, de corpo presente, de mente presente. Então, se você quiser participar da constelação online, amanhã, às 19h30, fale comigo no direct. Eu quero. Que aí eu vou conversar com você e vou ver bem direitinho para amanhã eu te enviar o link para você entrar no Zoom e participar da nossa constelação familiar. E para quem é de João Pessoa e da Paraíba, nós faremos uma constelação familiar presencial neste sábado em Manaíra às 14 horas. Quem quiser participar também, fale comigo, que precisa fazer a reserva, tudo direitinho, tá? E com relação a essas aulas, né, na aula passada, eu falei sobre o relacionamento, sua mãe e o relacionamento. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a sua mãe e o dinheiro. E na próxima quarta-feira, que ontem eu tive um probleminha, não consegui fazer, mas na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre a autoestima. O que a sua mãe tem a ver com a sua autoestima. E já adianto que a autoestima não é só arrumar o cabelo, fazer procedimentos, ficar com o corpo sarado, botar um brinquinho, botar uma roupa, não. Isso aqui é a parte mais superficial da autoestima. Na aula que vem a gente vai falar sobre a autoestima verdadeira, aquela que vem de dentro, aquela que são como você se sente, né? Quem é você? Se você pudesse se descrever, quem é você? Os seus valores, né? Aquilo que você... Quem é você de verdade, né? Quando tá você sozinha com você mesma, o que você pensa sobre você? Essa é a verdadeira autoestima. Então, a gente vai falar sobre isso. O que a sua mãe tem a ver com a sua verdadeira autoestima. Ok? Então, meus amores, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não sei se tem alguma pergunta aqui. Quem quiser, então, participar da constelação online, fala comigo. E quem quiser participar da constelação presencial, fala comigo também. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Então tá bom, meus amores, que a gente possa cuidar das nossas feridas para melhorar a nossa vibração, para vibrar na alegria, na prosperidade, na abundância e aí sim atrair a energia divina do amor e do dinheiro para as nossas vidas, ok? Um beijo, boa noite. Obrigada, Maria, lindona.